Olá, pessoal. Hoje nós vamos tratar um assunto independente aqui, né? Não dando sequência na matéria que nós estamos acompanhando no semestre. Eu quero começar e terminar uma temática diferente, mas uma temática de suma importância para todos, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, sem perder tempo, já vou compartilhar a minha tela aqui, né? Ó, minha segunda tela. Ótimo. Então, está compartilhado aí com vocês. Inclusive, né, eu quero destacar que muitas vezes eu vou estar olhando para o lado de cá, porque minha webcam está aqui, mas a minha segunda tela com o roteiro está aqui à direita. Então, eu vou dar uma olhadinha para cá, né, para ir construindo com vocês o nosso querido roteiro e que vocês tanto gostam, né? Porque se eu só falo, vocês não ficam felizes. Vocês gostam é que eu digite no roteiro também, que é o nosso quadro em sala de aula. Gente, é, então olha só, o que que a gente tem? Lei Geral de Proteção de Dados. Está até aberta aqui, ó, na tela de vocês. É a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. E aí vocês estão pensando, olha, Wallace, 2018, eu lembro das discussões dessa LGPD na época da pandemia, né? Por quê? Porque essa lei, ela trouxe alterações tão significativas, tão importantes, ela entendeu que a sociedade não estava preparada para cumprir de forma imediata todas as instruções da LGPD. Então, o que que essa lei veio e fez? Ela colocou um prazo de vacatio legis, né? Um prazo de vacatio legis grande, ó. Por exemplo, vários artigos aqui, a maioria, né, da lei entrou em vigência 24 meses após a sua publicação. E aí, eu tenho certeza que você está pensando, ah, não sou do direito, né, não sei o que que é vacatio legis. Vacatio legis é um prazo que a lei já existe, a lei é válida, mas ela ainda não produz efeitos. É um prazo de adaptação, isso é muito comum no ordenamento jurídico quando a gente tem leis que vão trazer alterações substanciais. Exemplo, um código, né? Olha, Código Civil, Código de Processo Civil, quando eles foram publicados, só passaram a produzir efeitos depois de um ano. Tem um prazo aí de adaptação. Então, esse prazo foi importante para conseguirem adaptar. A LGPD, como que é a divisão da LGPD? A LGPD possui 65 artigos, né? De 65 artigos, a gente está vendo aí que vai até o 65. Vão ter mais aqui dentro, né? Porque a gente tem alguns 58B, né? Algumas alterações, ó, 58A, 55L, são alterações que a gente tem internamente e por uma questão de técnica legislativa, para encaixar o artigo entre os 55 e os 56, a gente coloca 55A, 55B, né? Mas, em suma, a gente pode colocar que a LGPD possui 65 artigos e é dividida em 10, eita, em 10 capítulos, tá? E a LGPD no Brasil, ela tem uma inspiração no regulamento da União Europeia, tá? Então, vou colocar que o LGPD possui 65 artigos, é dividida em 10 capítulos e possui inspiração no regulamento da União Europeia, também conhecida como GDPR, tá? Esse GDPR aí é a forma que é conhecido lá na Europa. A LGPD deles, né, é o GDPR daqui, né? Lá eles chamam a LGPD de GDPR, melhor dizendo. E esse regulamento que vai tratar lá sobre dados pessoais na Europa. Beleza. Por que que a LGPD foi importante? Se a gente tem um regulamento europeu, se a gente tem normas, né, nos Estados Unidos também, se a gente tem normas no mundo todo, para o Brasil ter uma entrada no comércio, né, internacional, então a LGPD foi de extrema importância. Vou colocar aqui, ó, a LGPD teve um papel importante para contribuir com a entrada.
do Brasil no comércio internacional. Teve esse papel importante. E a LGPD, gente, a palavra-chave aqui é privacidade. A palavra-chave da lei é privacidade. Esse é o maior cuidado, né, que a lei quer ter, né, que a lei quer cuidar, né, da privacidade. Porque a gente vive no contexto atual de Big Data, de que os nossos dados são armazenados em tudo e em todos os equipamentos, está todo mundo escutando. Enquanto eu estou dando aula para vocês aqui, ó, meu telefone está me ouvindo, né? O Google Ads, o Facebook Ads está me ouvindo, está pegando as informações. Então, o que que eles vão fazer com essas informações? Então, a palavra-chave aqui da lei é que é buscar a proteção da nossa privacidade. E a nossa privacidade, ela é, inclusive, um direito fundamental. Tem uma campanha, né, que falava: seus dados são você. Quer ver? Vamos ver se a gente acha campanha, seus dados são você. Aqui, ó, seus dados são você, né? Se os dados trazem a nossa identidade, eles têm que ser protegidos, né? Então, essa campanha aqui foi bem interessante, né, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, porque os nossos dados têm que ser protegidos, tá? Os nossos dados têm que ser protegidos. Gente, tem outras legislações que protegem os dados pessoais, a privacidade? Sim, tá? A LGPD não é a única lei que protege a privacidade e os dados pessoais. A gente tem outras leis, nós podemos citar aqui o Marco Civil da Internet, o Código de Defesa do Consumidor, tem uma lei que é Lei de Acesso à Informação, ao meus cachorros latindo, né? A vantagem de gravar em sala, ó, de gravar em casa, temos participações especiais. E eu quero destacar até a nossa querida Constituição, que está no topo do ordenamento jurídico. Olha só o inciso que foi acrescentado no final do artigo 5º. Vou até colocar aqui, ó, dentre os direitos fundamentais, né, que a gente tem na Constituição, então vou colocar aqui, ó, Constituição, eita, artigo 5º. Olha só, é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Isso está na nossa Constituição, tá? Isso está na nossa Constituição. E quem que vai cuidar disso daí? Para isso, eu quero mostrar para vocês o nosso artigo 21. Então, deixa eu só colocar aqui, ó, Constituição, artigo 21. Esse material, gente, vou disponibilizar para vocês, vai estar disponível. Se você está vendo essa aula aí, pode procurar aí embaixo que você vai ver o link para baixar esse material. Então, ó, compete à União. E aí, quando a gente vai lá no nosso inciso 26, ó, aqui, ó, organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais nos termos da lei. Isso cabe, então, à União, tá? É de âmbito federal, tá? É de âmbito federal. Beleza. Então, até agora, o que que a gente viu, né? O que que a gente viu? A LGPD não é a única lei que protege os dados pessoais, mas é, né? A gente pode colocar aí como a principal lei que regulamenta essa questão e é um direito fundamental, mas cuidado, né? O fato de ser direito fundamental não significa que é um direito absoluto, não significa que é um direito que não tenha limitações, tá? Não é um direito absoluto aí. Então vou colocar aqui, ó, cuidado, né? O direito à proteção de dados é fundamental, mas não é absoluto, tá? Quando eu falo que é fundamental, eu estou falando, gente, que é algo
pertinente à nossa dignidade, tá? Pertinente à nossa dignidade. Ai, então vamos começar a analisar a LGPD. Quando eu falar de objeto e objetivo da LGPD, é importante que a gente veja o artigo primeiro, né? O artigo primeiro. Vamos lá no artigo primeiro, então, para a gente mencionar aqui, ó. Opa, isso aqui é a Constituição, né? Isso aqui é a Constituição, beleza. É, LGPD, ótimo. Artigo primeiro. Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. E as normas gerais contidas nessa lei são de interesse nacional, tem que ser observado por todos os entes federativos. E aqui, gente, só para a gente tomar um cuidado, a LGPD protege dados pessoais no online e no offline também. Vocês têm que lembrar que eu, por exemplo, como professor, tenho acesso a e-mail de vocês, pelo sistema que eu consigo ter acesso à filiação de vocês, né? Não sei não, tá? Eu acho que até consegue, porque tem o registro de vocês, né? Então, filiação, tal, eu consigo ter acesso a umas informações de vocês. Ô, gente, é, eu não posso fazer o que eu quiser com essas informações, não. Ah, eu passei um formulário em sala para vocês, que eu estou fazendo uma pesquisa para vocês me falarem a religião de vocês. Eu posso divulgar isso, não sei quem, né? Não sei quem é da religião tal. Óbvio que não, né? Óbvio que não. Mas o objetivo da lei é tratar aqui sobre o tratamento de dados pessoais. E aí eu tenho certeza que vocês estão pensando o que que é tratamento de dados pessoais. Então, o que é tratamento? O conceito a própria lei trouxe. Artigo 5º, inciso 10. Está aqui falando o que que é, então, LGPD, artigo 5º, inciso 10. Vamos lá ver, então, o que que é tratamento. Gente, olha só, tá? Olha só. Tratamento. Toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Gente, é tudo, né, que você faz com os dados. Só que aqui vocês têm que tomar cuidado, porque vai interessar para a gente os dados de pessoas naturais. Então, quando a gente fala dado pessoal, a gente não está falando de dados de pessoas jurídicas. Pessoa natural ou pessoa jurídica pode fazer esse tratamento, né? Mas esse tratamento vai ser referente a dados de pessoas naturais. Então, essa observação, quando se fala de dados pessoais, é referente a pessoas naturais. Onde que está isso? LGPD, artigo 5º, inciso primeiro, tá? Inciso primeiro. Beleza. Então, tá aí, ó, a informação, o que a gente chama de dado pessoal é a informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Beleza. Então, gente, não vai se aplicar aqui para pessoas jurídicas. Ah, então pessoa jurídica não tem proteção? Deixa eu copiar isso aqui, né? Porque fica melhor. Pessoa jurídica não tem proteção? Tem, mas não vai ser na LGPD. Vou colocar isso aqui, ó. Pessoa jurídica tem
proteção de seus dados, mas não é a LGPD, vai ser outros regramentos aí que a gente tem. Ótimo. Visto isso, a gente passa para os fundamentos da LGPD. Vamos lá nos fundamentos da LGPD, que estão no artigo 2º. Olha só o que, que a gente tem aqui. A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos respeito à privacidade, autodeterminação informativa. O que é isso? Né? Eu posso decidir sobre o rumo dos meus dados. Liberdade de expressão, informação, comunicação e opinião, inviolabilidade da intimidade, honra e da imagem, desenvolvimento tecnológico e inovação, livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor, direitos humanos, livre desenvolvimento da personalidade, dignidade, exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Só coisa importante aqui, né, que se busca essa proteção. E aí é importante, né, a gente olhar a aplicabilidade da LGPD. Então, a aplicabilidade da LGPD. Isso aqui, ó, vai estar no artigo 3º. Vai estar no artigo 3º. Vamos ver aqui o artigo 3º. O que, que ele vai dispor para a gente? Esta lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou pessoa jurídica. Então, olha só, gente. Essa lei se aplica tanto para pessoa natural ou pessoa jurídica, mas ela quer proteger os dados pessoais de quem? Da pessoa natural. Não confundir isso daí. Então, você que é uma pessoa jurídica, você vai ter que obedecer a LGPD. Você vai ter que obedecer a LGPD. Mas a LGPD vai se aplicar quando você estiver tratando que aquele rol, armazenando, divulgando, transferindo dados de pessoas naturais. Ótimo, né? Então, e o que, que vai envolver esses dados? Né? Ó, operação de tratamento seja realizada no Brasil. Atividade de tratamento tem objetivo a oferta ou fornecimento de bens e serviços ou tratamento de dados localizados no Brasil. Dados pessoais tenham sido coletados no Brasil. Óbvio, né, gente? A lei é aqui até por uma questão de soberania. Não tem como a gente pedir lá para quem está na China, mexendo com dados da China, que não tem nada a ver com o Brasil, aplicar a nossa lei. Não faz sentido. Só que também não faz sentido aplicar a LGPD para tudo. Então, a lei excluiu a aplicação da LGPD. Então, vou colocar aqui, ó, exclusão da aplicabilidade da LGPD. Isso, gente, vai estar no artigo 4º. Olha só o artigo 4º, o que, que ele vai dispor. Esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Realizado para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos, acadêmicos, realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividade de investigação e repressão de infrações penais. Vamos pensar uma interceptação telefônica. Né? Interceptação telefônica que é aquela permitida pela justiça. Porque se não for permitida pela justiça, a gente vai ter aí um grampo, e o grampo é ilícito. Ah, obviamente vai ser permitido, né? Isso daí você não vai ter que preocupar com a LGPD lá na interceptação telefônica. Outro exemplo, sua lista de telefone celular aí, você grava um tanto de contato, não grava? Grava. Você está obedecendo a LGPD, né? Obviamente que não faz sentido isso daí. Passando aqui para os parágrafos, só tomar cuidado, né, gente, que quando a gente fala do inciso terceiro aqui, que é segurança pública, defesa nacional, segurança de Estado, né? Vai ter leis próprias, vai ter leis próprias. Aí, ótimo. Então, já deu para perceber aí para que se aplica, qual que é a finalidade, qual que é o fundamento. E a título de curiosidade, tá, gente? Tem alguns conceitos importantes da LGPD no artigo 5º.
como ela traz uma série de palavras diferentes, ela mesma já definiu alguns dados, né? Já definiu alguns conceitos. E eu quero destacar aqui alguns, tá? Eu quero destacar alguns aqui, ó. Então, vou destacar alguns aqui. Primeiro, a diferença de dado pessoal e dado pessoal sensível. Dado pessoal e dado pessoal sensível. Gente, dado pessoal é qualquer informação aí relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Mas olha só o dado pessoal sensível sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. CPF é dado pessoal sensível? Não, tá? CPF é dado pessoal. Deixa eu ver aqui um outro que seja importante. Aqui, ó, o 6 e 7. Vou colocar 5, 6 e 7. Quem que é o titular dos dados? Titular dos dados, gente, se eu estou passando os meus dados para a Newton Paiva, eu sou o titular dos dados, tá? Não é a Newton, não. Não confunda isso, não. Titular é a quem os dados se referem. Controlador é a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. E operador é aquele que vai realizar esse tratamento de dados pessoais em nome do controlador. E ainda tem a figura de encarregado. Vou colocar aqui o encarregado, que é uma pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados, e a ANPD. A ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Por que eu estou destacando isso daí, gente? Eu estou destacando isso daí porque são pessoas que vão estar envolvidas com os dados, são pessoas que podem ter responsabilidade. Então, se eu tenho, né, um escritório e decido o rumo dos dados que eu estou armazenando lá no escritório, eu sou o controlador. Mas se eu peço para alguém tratar, cuidar desses dados, ou fazer uma planilha, alguma coisa, esse alguém vai ser o operador, né? Então, assim, tem uma série de situações. E a palavra-chave para a gente aqui vai ser o consentimento. Você tem que ter o consentimento, né? Tem que ter o consentimento aí de quem está fornecendo esses dados. Então, olha só, o consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Você tem que ter esse consentimento aí. Isso é fundamental. E aí, gente, eu dou a dica para depois vocês darem uma olhada, tá? Darem uma olhada aí darem uma olhada nesse artigo quinto. É fundamental depois dar uma analisada nele, beleza? Então, gente, para esse primeiro bloco aqui, só para o vídeo não ficar muito pesado, depois ficar fácil eu disponibilizar para vocês, vou fazer um corte aqui agora e a gente segue no próximo link. Já fica de olho aí, né? Já fica de olho aí para continuar, beleza? Então, até já.